Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Já quero convidar as crianças aqui presentes a irem para suas classes. Louvado seja o Senhor pelos cânticos maravilhosos, presença do Senhor que nós pudemos sentir aqui essa noite. E que não seja apenas em uma noite, né, irmãos? Mas a cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano, nós possamos sentir a presença do nosso Deus, que Ele está conosco, que Ele cumpre as suas promessas para com cada um de nós. Muito se tem falado, eu tenho percebido, contra o medo nos nossos dias. E eu diria que, de certa forma, até com razão, porque nós percebemos que o medo, ele acaba nos atrapalhando em muitas coisas. O sentimento, o medo, ele pode nos impedir até, obrigado, Fábio, de receber aquilo que Deus quer nos dar. Se nós não tivermos cuidado, o sentimento de medo pode nos atrapalhar de receber algo da parte do próprio Deus, de algo novo que Deus esteja querendo nos dar, de algo novo que Deus esteja querendo trazer à nossa vida. Porém, não é sempre que o medo nos atrapalha. Na verdade, o medo, ele pode até ajudar a nos salvar. Às vezes, o medo também pode trazer algo de bom para as nossas vidas. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas certo bilionário desistiu poucos meses antes de participar daquela expedição, naquele submarino que implodiu no oceano alguns dias atrás. Um bilionário já estava certo para participar daquela viagem no submarino que implodiu, mas ele desistiu. Mesmo o dono do submarino, o dirigente, dizendo para ele que essa viagem era mais segura do que atravessar a rua da casa. E ele disse: você pode até estar dizendo isso, mas eu estou temeroso em relação à segurança desse submarino. Eu estou temeroso em relação à segurança dessa viagem. Por isso, eu acho melhor eu não ir. Ele ficou com medo, e porque ele ficou com medo, ele está vivo até aos dias de hoje. Então, pelo que nós podemos perceber, irmãos, amigos aqui presentes, existem temores que nós não apenas podemos, mas nós até devemos sentir. Existem temores que fazem bem à minha vida e à tua vida. O temor de entrar num submarino em alto mar sem segurança é um bom exemplo. É bom ter medo de entrar em um submarino que não tem segurança e ir para um local tão profundo como aquele. Porém, existe um temor que é ainda mais importante do que esse. Por quê, pastor? Porque ele pode nos salvar, não apenas fisicamente, mas até espiritualmente. Que temor é esse, pastor, que é tão importante, que pode contribuir para a minha salvação, para a minha segurança, não apenas física, mas até espiritual? Ele é um temor muito falado na Bíblia e se chama temor a Deus. E é sobre ele que eu quero convidar você a pensarmos, a refletirmos, a meditarmos nessa noite. Por favor, abra a palavra de Deus, se você trouxe, no livro de Salmos, número 34. Aliás, 33. Salmos de número 33. Salmo que, inclusive, hoje foi lido pela irmã Sunamita na abertura do nosso culto matinal, né? Parece que ela estava sabendo que a gente ia dar continuidade. Salmo fica bem no meio da sua Bíblia, de número 33. Domingo passado nós meditamos nos primeiros versos, e nos versos de 1 a 7,
o salmista fala sobre um louvor que cai bem, um louvor que fica bem, uma adoração que agrada ao nosso Deus. Já aqui nos versos 8 a 15, ele vai falar sobre outro assunto que também é muito importante. Louvor é muito importante. Mas aqui ele quer falar sobre outro assunto importantíssimo para as nossas vidas, que é o temor ao Senhor. O temor ao nosso Deus. Nós queremos entender um pouco melhor o que a Bíblia nos diz sobre isso. E a primeira pergunta, importantíssima, que o salmista responde é: quem deve temer a Deus? Quem deve temer ao Senhor? E ele responde no verso de número 8, acompanha comigo. Logo após eu quero orar mais uma vez. Salmo de número 33, verso de número 8 diz: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Glória a Deus. Pai amado e Pai querido, sob a Tua palavra agora, Senhor, nós queremos continuar Te adorando. Porque, Senhor, muitas vezes nós adoramos falando. E outras vezes, Senhor, nós Te adoramos ouvindo. Tendo reverência para com o Senhor e para com a Tua palavra, Pai, a qual agora foi e continuará sendo lida. Nela nós queremos meditar, Senhor, nós queremos pensar para sermos transformados por meio do Teu Espírito Santo. Senhor, existem atitudes, existem sentimentos que muitas vezes estão faltando, Senhor, em nós. Estão faltando, Senhor, em nossa casa. Estão faltando em nossa época. Mas eis aí a Tua palavra, Senhor, para nos instruir, para nos iluminar, para nos direcionar, Pai. Vem nos ajudar nesta noite, por meio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, pois eles pertencem àquele no nome de quem nós oramos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tema ao Senhor. Essa é uma ordem, irmãos, que se repete em muitos lugares da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Por exemplo, o apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, vai dizer que devemos tratar a todos com honra, devemos amar os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então existem sentimentos que são próprios a Deus, e um desses sentimentos é o temor. Essa ordem ela é repetida em vários lugares da Bíblia, e só aqui no verso de número 8, ela se repete 2 vezes. Primeira metade diz: tema ao Senhor. E a outra metade diz: temam-no. Ou seja, 2 vezes, só aqui no verso 8, nós somos ordenados a temer a Deus. Só que isso pode causar um certo desconforto, um certo estranhamento. Mas espera aí, temer a Deus, mais correto não seria amar a Deus? Não seria melhor amar a Deus do que temer a Ele? Algumas pessoas podem achar isso estranho. Porém, nós precisamos entender qual é o significado de temor aqui. Temor aqui não é um medo que nos afasta de Deus. Essa ideia está errada. Temor aqui não é aquele medo que Adão e Eva sentiram quando pecaram. Quando eles pecaram contra Deus, eles ficaram com medo de Deus, e aquele medo deles os levou a tentarem fugir da presença de Deus. Esse não é o temor bíblico que nós devemos ter para com o Senhor. Temer ao Senhor aqui não é sentir um medo que nos afasta de Deus, mas sim um sentimento que nos leva a respeitar ao nosso Deus. Então talvez temor aqui poderia até ser traduzido como respeito,
reverência para com o Senhor, né? É aquele sentimento, a palavra, a segunda palavra, têmono, no original ela é um sentimento de espanto, que se deve ter para com alguém que você reconhece que é maior do que você. Alguém que você reconhece que é mais poderoso do que você. É um sentimento de temor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Não sei quantos de vocês já assistiram algum filme daquela série Godzilla. Não sei se alguém já assistiu. Mas alguns anos atrás, o meu filho, Tiaguinho, ele me convidou para ir ao cinema assistir o Godzilla. E como eu sempre costumo tirar lições de todos os filmes que eu assisto, eu procurei tirar uma lição desse filme também. No filme, Godzilla é um monstro, é um titã, que ele é enfrentado, ele é atacado por outros monstros, dentre eles um monstro muito poderoso, chamado alguma coisa que eu esqueci o nome. Não sei se é Ghidorah, eu acho que é esse. Acho que é esse nome, Ghidorah. Esse monstro ele é muito forte porque ele tem 3 cabeças. E ele enfrenta o Godzilla, que é o personagem principal, o monstro principal do filme. E ele é tão forte, mas tão forte, que parece que ele destrói o Godzilla. Só que ele recebe uma força e de repente ele se levanta e com a força que ele recebe, ele destrói esse outro monstro que o enfrenta. E quando ele destrói esse monstro que era muito poderoso, os outros monstros rodeiam o personagem principal. E quando tudo parece que eles vão se revoltar contra ele, algo impressionante acontece. Todos os outros monstros, todos os outros titãs se encurvam perante Godzilla. E eu olhei aquilo, olha que ilustração perfeita do que vai acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não é nenhum monstro, mas é muito poderoso. Um dia todos aqueles irão reconhecer que Ele é o mais poderoso que existe e irão se encurvar perante Ele. Mas o que eu quero trazer aqui essa noite é esse se encurvar que os outros fizeram perante Ele. É esse reconhecer que Ele realmente é mais poderoso do que eu. Temor é isso, é esse sentimento, é em relação a Deus, de que Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é soberano na minha vida. Então essa é uma ordem que nós encontramos aqui, mas ela é uma ordem para quem? Quem deve temer ao Senhor? Será que essa é uma ordem só para aqueles que estão lá fora? Será que temer a Deus é uma ordem só para quem está distante? Ou será que ela é uma ordem também para nós, que estamos na casa, que também já conhecemos a Deus? O versículo 8 diz: tema ao Senhor, quem? Toda a terra. Temam-no, é repetido, todos os habitantes do mundo. Quem deve temer ao Senhor? Todos. E isso inclui, claro, todos aqueles que ainda não o temem. Devem passar a temê-lo. Devem passar a respeitá-lo. Devem passar a reverenciá-lo. Devem passar a confiar nele totalmente. Isso me lembra um outro texto que agora Salomão escreve lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 10. Ele diz: de tudo que se tem escrito, o resumo é... Salomão escreveu muita coisa, mas ele diz: de tudo que se tem escrito, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Este é o dever, não apenas de alguns, mas de
todos, de todos os moradores da terra. Quem deve temer ao Senhor? Não apenas alguns, mas todos devem temer ao nosso Deus. E isso inclui não apenas os de fora, mas isso inclui também a mim e a você. Pastor, mas eu já sou filho de Deus. Aí é que nós temos que temer ao Senhor mesmo. Nós que o conhecemos, nós é que temos que respeitá-lo, que reverenciá-lo, que honrá-lo mesmo. Inclusive, olha o Salmo seguinte, Salmo 34. Isso fica muito claro no verso de número 9. Quando ele diz: temei o Senhor, vós, os seus santos. Santo aqui não é perfeito. Santo aqui não é aquela pessoa que já morreu. Não. Santo aqui é povo de Deus, servo e serva de Deus. Temei o Senhor, vós, os seus santos. Você é servo de Deus? Você já é serva de Deus? Então a Bíblia está te dando uma ordem. Tema ao Senhor. E olha o motivo que ele cita no final. Pois nada falta aos que o temem. Olha como é bom temer a Deus. Olha como é bom temer ao Senhor. Ele diz: nada vai faltar para quem temer ao Senhor. Isso é parecido com o verso 7. Quando ele diz: o anjo do Senhor acampa-se. Tem aquela história do anjo da guarda? Olha quem é que tem o anjo da guarda aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Existe proteção de Deus para quem teme a Deus. Existe provisão de Deus, porque nada falta a quem teme ao Senhor. Todos devem temer ao Criador de todas as coisas. Baseado nisso, eu queria fazer uma pergunta para você essa noite. Uma pergunta pessoal. O temor a Deus é um dos sentimentos que você tem tido em relação ao Senhor? Eu não estou perguntando se esse é o único sentimento que você tem em relação a Deus, porque não deve ser. Temor não deve ser a única coisa que nós sentimos em relação ao Senhor, mas precisa ser um dos sentimentos que nós temos. Um dos sentimentos que nós precisamos ter em relação a Deus é o temor. Será que você tem tido? Será que esse é um sentimento que se encontra no teu coração em relação a Deus? Aí você pergunta: pastor, e como é que eu sei se eu temo a Deus ou não? É simples. Como é que se conhece uma árvore? Uma árvore se conhece pelos seus frutos. Quer saber a medida do teu temor a Deus? Olha as tuas ações. Quanto mais temor a Deus você tiver, menos pecado você vai cometer. As nossas ações demonstram se nós tememos a Deus ou não. Quanto mais coragem de pecar, menos temor a Deus. Quanto mais temor a Deus, menos coragem de pecar nós vamos ter. Sabe por quê? Porque para pecar tem que ter coragem. Para pecar contra Deus tem que ter coragem. Mas para não pecar tem que ter temor. Onde falta temor, sobra pecado. Mas onde existe temor, o pecado se afasta. Então olha para a sua vida, como eu olhei para a minha, e avalia como está a nossa vitória sobre o pecado. Porque se nós estamos tendo coragem e ousadia de pecar à torta e à direito, é porque não está tendo nenhum temor de Deus no nosso coração.
E tem um exemplo que eu gosto muito de citar quando se fala de temor, que é o exemplo de Jó. O exemplo de Jó. Lembra o que a Bíblia começa dizendo sobre ele? Muita gente lembra que Jó era um homem riquíssimo, tinha muitos animais. Ei, mas antes de falar da riqueza material de Jó, antes de falar da riqueza familiar de Jó, a Bíblia fala da riqueza espiritual de Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Olha como as duas ideias estão ligadas. Porque Jó era um homem temente a Deus, ele consequentemente era um homem que fazia o quê com o mal? Se Jó temia a Deus, a demonstração de que ele temia a Deus é porque ele se afastava do mal. Ele procurava se afastar do pecado. Quanto mais temor a Deus nós tivermos, mais nós vamos querer nos afastar do pecado. Mais nós vamos querer nos afastar do mal. Porém, se não houver temor no nosso coração, o mal não vai ser problema. Nós vamos querer estar perto dele. Nós vamos querer estar praticando o mal. Porque não há temor de Deus em nossos corações. Então, muita gente fala sobre a paciência de Jó. E claro, Jó foi muito paciente. Mas a primeira coisa que Deus fala, a Bíblia fala, não é sobre a paciência de Jó, é sobre o temor de Jó a Deus. Jó temia ao Senhor, e porque ele temia ao Senhor, ele se afastava do mal. E se a Bíblia fosse falar sobre nós, será que ela falaria do nosso temor a Deus também? Irmãos, eu confesso para vocês que quando eu estava meditando para trazer essa palavra, eu fiquei triste. E eu fiquei triste porque eu olhei para mim. E eu vi o quão pouco eu tenho temido ao Senhor. Eu pensei até em mudar de texto e não pregar sobre esse texto hoje. Porque eu me envergonho da minha falta de temor ao meu Deus. Deus merece muito mais do que eu tenho feito para com Ele. Deus merece muito mais do que eu tenho sentido para com Ele. E depois de ficar triste, pensar em não pregar, eu disse, Deus, o que eu faço? E o Espírito Santo falou ao meu coração, pede temor. Eu comecei a pedir, Deus, enche o meu coração de temor. Me ajuda, Senhor, a temer mais a Ti. Eu tenho temido pouco ao Senhor. Me ajuda a temer mais ao Senhor. Eu quero temer mais ao Senhor. Enche o meu coração de mais temor ao Senhor. E quanto mais eu temer ao Senhor, mais a minha vida vai ser transformada. E mais eu vou poder ajudar outras pessoas a também serem transformados. Se você olha para você e também não sente que tem temido ao Senhor como deveria, ore a Ele, Senhor, me ajuda. Me ajuda a Te respeitar mais, Senhor. Me ajuda a Te reverenciar mais, Senhor. Me ajuda a Te obedecer mais, Senhor. Me ajuda a fugir mais do pecado, Senhor. Me ajuda a fugir mais das más companhias, Senhor. Do mal que todo dia me tenta, Senhor. Enche o meu coração de temor a Ti. E Deus vai responder a nossa oração. E Deus vai encher o nosso coração de mais temor a Ele. Afinal de contas, temer a Deus é um dever de todos, incluindo a mim e a você. E é também um dever justo. É um dever que Deus merece receber. Por quê? Essa é a segunda pergunta que o salmista responde. Primeiro, ele respondeu, quem deve temer ao Senhor? E ele diz, toda a terra, todos os habitantes da terra devem temer ao Senhor. Segunda pergunta que ele responde é, por que todos devemos temer ao Senhor?
E aqui eu encontro e quero compartilhar com você pelo menos 3 razões. Porque Deus é digno do meu temor e do teu temor. Primeira razão, primeiro motivo, é porque Ele criou tudo. Ele é o Criador de tudo e de todos. Olha o verso de número 9. Pois, ou porque, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Por que, salmista? Todos devem temer ao Senhor. No verso 9 ele dá a primeira razão. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quando nós meditamos no verso de número 6, falando sobre adoração, o salmista diz que um dos motivos porque nós devemos adorar a Deus é porque Ele criou os céus e o exército dos céus, ou seja, os astros que estão nos céus. Só que aqui, quando ele fala do temor ao Senhor, ele vai além. E ele diz que a palavra do Senhor criou não apenas os céus e os astros, e sim tudo. Ele falou e tudo se fez. Ele falou e tudo veio a existir. A ideia aqui é que Deus deu uma ordem e o universo obedeceu à ordem de Deus. Deus falou e a criação obedeceu ao que Deus falou. Deus falou e tudo se encurvou, se submeteu à ordem de Deus. Pastor, e o que é que isso tem a ver com a minha vida, pastor? O que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com o que eu estou vivenciando agora? Irmãos, muitas vezes, na nossa caminhada, nós ficamos com medo do que as pessoas podem nos fazer. Nós ficamos com medo das palavras das pessoas, das ameaças das pessoas, das palavras que as pessoas lançam sobre nós ou contra nós. Mas quais são as palavras que nós temos que temer? São as palavras dos homens? Ou são as palavras de Deus, que pela sua palavra criou todas as coisas? Quais são as palavras que nós temos que respeitar? Quais são as palavras diante das quais eu e você devemos tremer? Não é diante da palavra de homens, não é diante do que os homens dizem para nós, mas é diante do que o Senhor falou na minha vida e na tua vida. É a palavra de Deus que nós temos que temer, porque Ele, pela sua palavra, criou todas as coisas. Por exemplo, você vai no hospital e o médico abre a boca para dizer: você só tem alguns meses de vida. Ouvir uma notícia dessa, dá ou não dá medo? As palavras de um médico são ou não são para serem respeitadas? Sim ou não? Sim, ele estudou para isso. Porém, mais do que respeitar as palavras de um médico, eu devo respeitar as palavras do meu Deus, que pela sua palavra criou todas as coisas e pela sua palavra pode curar qualquer doença. Então eu vou respeitar a palavra das pessoas, mas me desculpe, acima da sua palavra tem a palavra do meu Deus. A última palavra não é a tua, porque você criou alguma coisa, eu acredito, mas o meu Deus criou os céus, a terra e tudo que existe pela palavra dele. Então eu vou confiar, eu vou me prostrar, eu vou temer, é a palavra do meu Deus. Por que devemos temer ao Senhor? Porque todos nós devemos temer ao Senhor. Primeiro, porque Ele criou tudo. Mas não apenas isso. O salmista diz que Ele controla
tudo. Ele controla tudo e todos. Uma charada para você. O que é? Que Deus pode fazer com os planos de todos, mas ninguém pode fazer com os planos de Deus. Que é? Raciocina aí, Quixadá. Que Deus pode fazer com os planos de todos, mas ninguém pode fazer com os planos de Deus. Rapaz, vocês estão bem, viu? Frustrar. Deus pode frustrar os planos de qualquer pessoa. Deus pode frustrar os planos de qualquer um. Deus pode frustrar até os planos de uma nação inteira. Olha o verso de número 10. O Senhor frustra os desígnios, os planos, os propósitos das nações e anula os intentos dos povos. Que Deus é esse? Uma nação pode ter um plano. Deus vai lá e diz: não vai acontecer. Eu estou desfazendo o plano de vocês. Quer um exemplo? Quando o povo de Israel está se aproximando da terra prometida, um rei chamado Balaque fica com medo do povo de Deus. Ele era o rei dos Moabitas. E aí ele tem uma estratégia. Ele pensa: não dá para vencer Israel na espada. Eu vou vencer Israel é na maldição. E aí ele contrata um vidente chamado Balaão. E ele diz: Balaão, você quer quanto para amaldiçoar o povo de Deus? Balaão ficou meio animado e disse: deixa eu perguntar para o Altíssimo se ele deixa eu fazer o que você quer ou não. E aí Balaão vai. E aí Balaque, o rei de Moabe, leva ele para uma montanha bem alta que dava para avistar o povo de Israel de lá. Aí Balaque diz: Balaão, vai aí, amaldiçoa o povo de Deus, porque se você amaldiçoar, ele está amaldiçoado. Balaão abre a boca. E quando ele vai amaldiçoar o povo de Deus, da boca dele, ao invés de saírem maldições, saem bênçãos para o povo de Deus. Balaque diz: espera aí, Balaão. Eu fui te pegar na tua casa, eu te dei dinheiro para tu amaldiçoar esse povo. Tu faz é abençoar. Vou te dar outra chance, vamos para outro lugar. Foram para outro lado da montanha. Está ali o povo olhando, você pode olhar para ele. Vai lá e amaldiçoa. Balaão abre a boca de novo. Mas ao invés de sair da boca dele palavras de maldição, sai da boca dele palavras de bênção. Balaque fica irritado. E mais uma vez tenta. Porém, mais uma vez, o vidente não consegue amaldiçoar o povo de Deus. Chega para Balaque e diz: ei, Balaque, contra esse povo não tem maldição, não tem adivinhação, porque quem Deus abençoa, não dá para amaldiçoar. Balaque tinha um plano. Balaque tinha um intento contra o povo de Deus. O que foi que Deus fez? Deus desfez aquele propósito. Deus desfez aquele plano, aquele planejamento de uma nação inteira, de um rei contra o povo de Deus. E é exatamente isso que ele pode fazer. Talvez o homem planejou algo contra você. Talvez o homem fez algo, decidiu algo contra você. Mas Deus pode desfazer todo planejamento do inimigo na minha vida e na tua vida. É por isso que nós devemos temer. É a Ele e a mais ninguém. Porém, quando se trata dos planos de Deus, aí o negócio é diferente. Porque olha o que o salmista diz no verso 11. No 10 disse que ele frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Agora olha o verso 11.
o conselho do Senhor dura até quando? Esse ninguém quebra. Esse ninguém destrói. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Isso foi o que Jó entendeu no capítulo final, Jó 42, ele disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, Senhor. Sendo assim, igreja, quem é o povo que é feliz? Quem é a nação que é feliz? Tem muita gente se iludindo por aí, achando que feliz é quem abandona Deus, achando que feliz é quem vira as costas para Deus e vai para o mundo brincar, beber, usar, se prostituir. Esse é que é feliz. Mas na verdade é o contrário. Porque o verso 12 diz: feliz é a nação cujo povo, cujo Deus é o Senhor. Sabe quem é que é feliz? Não é quem abandona a Deus, não é quem se afasta de Deus, pelo contrário, é quem faz de Deus o seu dono, o seu Senhor, o seu Salvador. Feliz é a nação, e nós poderíamos dizer, feliz é a pessoa cujo Deus é o Senhor. E a continuação diz: e o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso estava se referindo a Israel no Antigo Testamento. Mas sabe qual é a boa notícia? É que hoje, Deus não escolhe mais um país. Deus escolhe pessoas de todos os países. Você pode ser a herança do Senhor, se assim você quiser. Então, como eu disse, talvez Deus já frustrou planos de alguém a teu respeito. Talvez Deus já frustrou projetos do inimigo mesmo, ou de pessoas de carne e osso a teu respeito. Ou ele pode frustrar, se assim for necessário. E a pergunta é: o que é que ele merece por causa disso? O Deus que quebra projetos do inimigo merece o que de mim e de você? Ele merece que nós sejamos povo do seu pastoreio. Ele merece ser o nosso Deus e o nosso Salvador. Porque devemos temer ao Senhor? Porque Ele criou tudo. Porque Ele controla tudo. Para concluir, Deus merece que o temamos, porque Ele contempla tudo. Vamos ler para encerrar os versos 13 a 15. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. 14. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Às vezes, nós temos medo de fazer algo e alguém saber. Eu não queria que fulano descobrisse. Cicrano não pode saber. Ei, nós tememos o homem que talvez não saiba o que nós fizemos. Mas devemos temer a Deus, que vê todas as nossas ações e todos os nossos pensamentos. Porque aqui diz onde Deus está. Do céu, do seu trono, lá de cima. Mas lá de cima Ele vê. E aqui diz quem Ele vê. Todos os habitantes da terra. Provérbios vai dizer que os olhos do Senhor
estão a contemplar os maus e os bons. Deus vê todos. E ainda diz o que ele vê em todos. Ele que forma os corações, não vai saber o que está no coração que ele formou? Se foi Deus que fez o meu coração e o teu coração, ele sabe o que tem aqui dentro. E não apenas os pensamentos, os sentimentos, aqui diz que ele contempla todas as suas obras. Ei, nós podemos ir para o fundo do abismo. E lá Deus vai estar a nos contemplar, a saber o que nós estamos fazendo e o que nós não estamos fazendo. É por isso que é a Ele que nós devemos temer e não ao homem diante do qual nós podemos nos esconder. De Deus nós não nos escondemos jamais. Então aqui mostra Deus, primeiro, criando tudo. Pensa no cosmos. Pensa na grandeza do universo. Aí depois o salmista mostra que Deus controla o quê? As nações. Ele está descendo. Ele criou tudo. Ele controla os países. E aí no final diz que ele contempla os indivíduos. Ele contempla as pessoas. Ele contempla cada um de nós. Como se nós fôssemos a única pessoa na face da terra. É esse Deus que eu quero sair daqui temendo ainda mais. É esse Deus que eu quero convidar você a sair daqui respeitando ainda mais. Dizendo, Deus, me ajuda a sentir temor pelo Senhor, pela tua pessoa, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que habita dentro de mim e que às vezes eu entristeço por besteira. Enche o meu coração de temor, Senhor. E que seja para o nosso próprio bem. Porque eu comecei falando de um homem que foi salvo porque temeu. Mas nem tudo são flores nessa história. Vocês sabem disso. Teve outro milionário. Só que esse agora é um jovem, chamado Suleiman. O pai dele o chamou para fazer a viagem com ele, porque ia ser no dia dos pais. E ele contou para uma parente, o jovem contou para uma parente, eu estou com medo de ir. Eu não quero ir, eu estou com medo. Mas como o pai insistiu, ele acabou indo. E acabou morrendo. A vítima mais jovem do submarino. Jovem sorridente, com a vida inteira pela frente. Teve o medo certo. Teve o medo que deveria ter. Mas foi um medo insuficiente para salvá-lo. Porque outra pessoa veio e tirou o medo dele da morte. E assim muitos hoje estão tendo o temor certo. Estão temendo a Deus. Estão temendo se afastar de Deus. Estão temendo desobedecer a Deus. O problema é que esse temor está sendo pequeno demais. Talvez esse seja o teu caso. Talvez você tenha tido um temor ao Senhor no teu coração. Mas a opinião das pessoas está sendo maior do que o teu temor a Deus. As pessoas estão te convencendo a fazer o que não presta. Talvez está havendo um respeito por Deus no teu coração. Mas está sendo um respeito muito pequeno. Porque os teus desejos estão sendo maiores do que o teu temor ao Senhor. Talvez o nosso temor não tenha sido suficiente
para nos livrar da condenação eterna. Mas se esse for o teu caso, hoje eu quero convidar você a se arrepender. Hoje eu quero convidar você a mudar. Eu quero convidar você a, nessa noite, pedir a Deus que mude o teu coração para o teu próprio bem. Quem sabe, Deus te trouxe aqui hoje, porque a tua falta de temor a Ele estava te levando para a morte. A tua falta de respeito a Deus estava te levando para a cova. Mas hoje, através da palavra, através do Espírito Santo, Deus está falando ao teu coração, para que você passe a respeitá-lo, temer a Ele, não um temor que te afasta dEle, mas um temor que agora vai te fazer correr para os pés dEle e reverenciá-lo como teu Senhor e como teu Salvador. Eu quero convidar você a, nessa noite, tornar-se parte da nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação não tem um endereço fixo na terra. Ela não tem uma nacionalidade própria. Ela é a junção de todas as pessoas que em todas as partes do mundo se entregam para Deus. Eu decidi fazer parte da nação cujo Deus é o Senhor. E a Bíblia diz que eu sou feliz por causa disso. Você também quer sair daqui essa noite feliz? Porque entrou para o povo de Deus? Decide fazer parte do povo de Deus? Então curve a sua cabeça. Só existe um caminho para isso. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho para Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, para através dele termos os nossos pecados perdoados, recebermos o Espírito Santo e a promessa de morarmos no céu. Que oração você vai fazer para Deus hoje? Uma oração de desculpa? Eu quero continuar onde estou? Uma oração de me perdoa? Eu quero ser transformado por ti. A decisão é de cada um de nós. Enquanto estamos adorando ao Senhor com um louvor, se você está tomando uma decisão esta noite que agrada a Deus, e se você assim sente no seu coração de publicar que está tomando uma decisão, quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar, no qual, no final, nós iremos orar uns pelos outros. Orem por mim. Eu quero temer mais a Deus. Eu tenho sede, eu confesso. Eu tenho sede de temer mais ao meu Deus. E eu quero orar por você também, para que isso se cumpra na tua vida também. Pai amado e Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor, através da qual o Senhor criou todas as coisas, através da qual o Senhor controla todas as coisas, o Senhor que contempla tudo o que existe. Contempla agora, Senhor, os corações. Contempla agora, Senhor, as dúvidas, os questionamentos, os medos. Existem medos que são bons, Senhor, porque nos aproximam de Ti, que nos protegem, Senhor. Mas existem medos que podem nos destruir, porque nos impedem de receber aquilo que o Senhor amorosamente preparou para nós, que nos impedem de receber a transformação do Senhor na nossa vida.
Então que este medo ruim agora, Senhor, que não vem do Senhor, que não agrada ao Senhor, seja repreendido pelo Teu Espírito Santo, para que recebamos o que vem da Tua parte aos nossos corações. Talvez haja alguém aqui que ainda não havia entendido a necessidade que tinha de Cristo para ir para o céu, mas hoje entendeu e quer recebê-lo no seu coração. Se esse for o seu caso, não tenha medo, não tenha vergonha. Receba Jesus esta noite. Talvez haja alguém aqui que até já recebeu Jesus, mas tem sido governado por sentimentos pecaminosos, tem sido governado por opiniões humanas, por aquilo que o homem quer que você faça. Você tem temido mais ao homem do que a Deus. Mas pode se arrepender disso nesta noite e pedir Deus para te ajudar a temer a Ele acima de tudo e de todos. Talvez haja alguém aqui que tem vivido no pecado e quer se libertar deste pecado e quer receber mais temor de Deus no seu interior. Deus quer nos dar mais temor. Vamos ser a nação cujo Deus é o Senhor. Se você está tomando uma decisão, eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar e vir até o altar, e no final nós iremos orar uns pelos outros. Eu sinto teu vento soprar.